Sentar de forma confortável, para sintonizar. Quem está nos acompanhando de casa, a gente convida aí a fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus, para receber o passo da espiritualidade amiga que já se encontra presente, fazendo essa limpeza e a reposição energética. E agora convidamos todos a unir os pensamentos e elevar a Deus nosso Pai, ó fonte de manifestação, Pai e Mãe do Cosmo. Focaliza a sua luz dentro de nós, torna-nos úteis, estabeleça o teu reino de unidade agora, que teu desígnio comum atue com os nossos, assim na plenitude da luz, como em todas as formas. Dá-nos, Senhor, o que precisamos a cada dia, em pão e percepção. Solte as amarras dos erros que nos prendem, assim como nós soltamos os elos que mantemos de culpas dos outros. Não deixe que as coisas superficiais nos iludam, mas livre-nos de tudo que nos aprisiona. De ti nasce a vontade que tudo governa, o poder e a vida para realizar, e a moradia que de idade em idade tudo envelhece. Pai amado, abençoa a nossa querida palestrante da noite, Lima, para que seja ela o verdadeiro instrumento da tua misericórdia para nós. Se conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Obrigada, querido. Olá, gente, boa noite. Ai, que gostoso, a casa cheia, todo mundo aqui com o coração aberto. Ai, que delícia, que privilégio. Obrigada de terem vindo. Gente, essa passagem que a gente vai conversar hoje, o Jugo Leve, ela fala mais ou menos assim, né? Jesus está dizendo para a gente: venham a mim todos os que são aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam comigo, que sou humilde e brando de coração, e vossas almas terão repouso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é um pedaço de madeira que botam entre dois animais de carga para dividir o peso da carga. E aí eu chamo vocês a gente fazer a seguinte reflexão, né? O que Jesus está querendo nos dizer? Vinde a mim os que estão sobrecarregados e que são aflitos, e eu vos aliviarei. Será que é só a gente chegar lá com esses sentimentos pesados, as nossas dores, os nossos ressentimentos, entregar tudo na mão de Jesus, lavar as mãos e ir embora? Está resolvido? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque o parágrafo seguinte, ele fala assim: aprendam comigo. Aprendam o quê? Os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aprendam com o meu coração, que é humilde e brando. Brando é doce, suave. Imagina assim, o que é um coração brando, doce, suave e humilde? No meu entendimento, é um coração que consegue sentir, que tem coragem de sentir. Porque é um coração que não tem uma couraça, uma armadura, não está armado contra a realidade da vida. Ele tem coragem de sentir, de encontrar as dores do dia a dia e trazer para dentro e sentir. Olha que coragem, né? E assim nos diz ele que nossa alma encontra repouso. É difícil de acreditar que minha alma vai encontrar repouso à medida que eu sentir essas dores da vida. Mas será mesmo? Será que se a gente conseguir entender o que é pesado, é mais pesado sentir essas dores ou chegar no fim da vida e não ter conseguido entender a nossa essência espiritual? E aí eu queria falar assim, né, que a reflexão que me levou a essa passagem
me levou a entender assim que o fardo mais pesado não é sentir essas dificuldades que a gente tem, né? A tristeza, a dor, a solidão, o desespero, o ódio. O fardo mais pesado é a gente chegar no fim da vida sem ter conseguido sentir, amar, sem realizar a nossa essência espiritual. E é o seguinte, Jesus o tempo todo está nos convidando a gente entrar e viver a nossa essência espiritual. Sabe por quê? É impossível seguir os mandamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se a gente não viver a nossa realidade espiritual. Só vivendo a realidade espiritual é que a gente consegue realmente ter a ousadia de avançar um pouquinho nesse ensinamento, amar os nossos inimigos, né? Amar a vida como ela é, amar todas essas dificuldades. Então Jesus está constantemente chamando a gente para a gente viver a nossa realidade espiritual. Por isso é que, quando eu pensei em dividir esse tema com vocês, eu passei essa semana lendo um livro que me modificou muito. E eu vou trazer para vocês para a gente dividir e construir esse entendimento. O nome do livro é The 5 Regrets of the Dying, escrito por uma australiana que trabalhava no Palliative Care. Ele fala sobre os 5 arrependimentos que as pessoas têm no seu leito de morte. Quando as pessoas estão no seu leito de morte, elas nos ensinam, elas nos falam do que elas se arrependeram de não ter feito na vida delas. E o que é interessante, isso é interessante porque quando a gente está no leito de morte, prestes a retornar para a nossa pátria espiritual, e só tem uma coisa que a gente tem certeza na vida, todo mundo aqui vai chegar nesse momento. Quando a gente está nesse leito de morte, a gente está mais próximo da vida espiritual. A gente consegue ter esse olhar, essa visão, que é uma visão espiritual e é menos materialista. Daí a importância da gente fazer essa reflexão. E não esperar até o fim da vida para a gente poder entender como é que a gente pode viver essa vida de uma forma verdadeira, autêntica. É. E o primeiro, então eu vou ler um pouco para vocês, né? Esse livro está à disposição, você pode comprar no Amazon, na internet, e ele também tem um vídeo muito interessante sobre ele. O primeiro arrependimento que as pessoas relatam no seu leito de morte. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Poxa, né? E o arrependimento de não ter vivido uma vida autêntica é porque a gente carrega esse fardo de viver as expectativas dos outros, da sociedade. E aí eu fui para um outro livro que a gente tem na biblioteca, inclusive, né? Renovando Atitudes, do Hamed. E ele tem uma parte no qual ele fala teu lugar na vida. E ele vai construindo um ensinamento que é mais ou menos assim, gente. A gente passa a nossa vida inteira sem acreditar em nós mesmos, surdos, sem escutar o que a gente realmente quer. Então, porque a gente não acredita na gente mesmo, a gente olha para a sociedade, para o Instagram, para ver o que é sucesso, o que é felicidade, o que é fortaleza, o que é segurança. E a gente passa a vida inteira achando que essa ideia é autêntica, minha. A gente acha que o que a gente almeja na vida, a segurança material, de verdade, sou eu que quero isso, porque eu quero ter controle, eu quero ter segurança. E é no fim da vida, no leito de morte, que as pessoas relatam que essa ideia não era deles, era uma ideia que eles compraram da sociedade, que não tinha autenticidade, que eles nem pararam para escutar dentro de si qual era a sua verdadeira missão, qual era o que eles realmente queriam fazer com a vida. E ele fala assim, né, porque a gente não acredita em nós mesmos, nós vivemos para os outros, pelos parâmetros de sucesso da sociedade que a gente vê no Instagram, buscando poder, controle, status, admiração e seguidores,
porque eu tenho dentro de mim uma carência, uma falta de valor, uma tristeza, um trauma, alguma coisa que eu não quero sentir. Então eu busco admiradores, sucesso, controle, para poder não sentir essa tristeza interior. A verdade é que não tem nada de errado com que a gente busque conforto, mas passar a vida inteira achando que essa é uma ideia sua, será que é uma ideia sua mesmo? Será que não é uma ideia que você comprou de uma sociedade completamente material, vazia? Será que a gente não vai chegar lá no final da vida e vai também estar sentindo esse arrependimento de não ter vivido uma vida fiel ao nosso sentimento mais interno, à nossa essência mais interna, que é a essência divina e espiritual? Eu me pergunto isso. E ele também fala assim, né, que no leito de morte nós percebemos que essas ideias de sucesso não eram nossas, né, e sim eram introjetadas pela sociedade. Né? Nós construímos a nossa realidade do que é o sucesso pelo que a gente vê no Instagram, em vez de ver o que está dentro da gente mesmo, o que faz o nosso coração se aquecer. E cria ilusões e expectativas desgastantes. Olha o peso, olha o fardo que Jesus fala. Porque quando eu crio essas expectativas, né, irreais, materiais, eu crio cargas, pesos, fardos, frustrações, porque eu não estou vivendo de acordo com a minha essência. Essas expectativas desgastantes nos afastam da nossa verdadeira missão na Terra, realizar a nossa essência espiritual. Amar, amar, os últimos minutos de vida, o que a gente leva? Amar, amor, a certeza de que fomos amados. E se a gente tiver sorte, a gente leva a esperança de ter amado. Se tiver sorte. E aí eu queria dividir com vocês um pouco do meu exemplo. Toda vez que eu tenho uma oportunidade, de verdade uma oportunidade, de trabalhar um tema para a gente dividir aqui, eu sempre peço muita inspiração e intuição da espiritualidade maior. E nesse ponto, o meu mentor, ele me deu o seguinte exemplo, um exemplo que eu quero dividir com vocês. É bem vulnerável, então eu vou pedir delicadeza. Ele falou para mim que era mais ou menos assim, digamos assim, você está escrevendo essa palestra, né, Mima? Tô. Imagine se você estivesse escrevendo essa palestra, ao invés de estar escrevendo ela, baseado em coisas que são verdades para você, que fazem sentido para a sua essência. Imagina se você estivesse escrevendo essa preleção com o objetivo de te convencer de que o que eu acho é o certo. E que você saia daqui cumprindo exatamente o que eu falei para você fazer. O que acontece? Na hora que você não faz, né, o que eu mandei, né, o que eu falei, eu fico frustrada. E ele continua. E se você estivesse escrevendo essa preleção, procurando a admiração, procurando o conforto, procurando ser admirada, ser respeitada, se você estivesse escrevendo essa preleção com esse objetivo, sabe o que aconteceria? Seria uma preleção completamente diferente. E se no final da preleção você não viesse me agradecer, me enaltecer, eu me sentiria desvalorizada. Eu não tenho valor, eu não sou boa o suficiente. Talvez eu devesse ser mais como Marcelo, ou como Maher, ou como Elias, né? Eu quero ser qualquer outra pessoa, menos a Mima. Então, é importante você escrever essa palestra de acordo com o que é verdade, faz sentido para você. Porque é só assim que você vai viver uma vida verdadeira, de acordo com a sua essência. E outro exemplo que ele me deu, né, ele falou, imagine se você estivesse escrevendo essa preleção e colocando um monte de livros espíritas, né? Para que os seus colegas da casa espírita falassem assim, nossa, que conhecimento doutrinário que você tem. Se os meus colegas me criticassem, eu ia ficar arrasada, eu ia ficar frustrada, porque eu estou colocando o meu valor em fatores externos.
a gente vive, isso é um pequeno exemplo que ele me deu, de vários atos, ações, missões, empreendimentos que a gente faz na nossa vida, que a gente acha que é pra gente, mas não é. E olha como é importante fazer essa reflexão para não ter que esperar chegar até no leito de morte, para a gente poder viver essa vida autêntica. Não viver para os outros, viver para ti, para si. Sabe por quê? Deus escreveu, nos dizem os Espíritos, e eu acredito, Deus escreveu a sua lei de amor na nossa consciência. A gente entrando dentro da nossa consciência, a gente entra em contato com a lei de amor, a lei de Deus. Sabe como é que não entra? Vivendo para os outros, fazendo as coisas, esperando alguma coisa em troca. Aí dificulta. E ele termina assim, ele fala, né? Procura-te em ti mesmo. Procura-te em ti mesmo. Não se procure nos outros. Não se procure numa sociedade. Não se procure no Instagram. Pelo amor de Deus, não se procurem no Instagram. Se procurem em si mesmos. Senão, quando chegar no final da vida, a gente paga o preço de ter nos procurado fora, sem ter nos encontrado nunca. Porque a gente nunca vai se encontrar fora. A gente só se encontra dentro. Segundo, arrependimento do leito de morte. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Isso aqui, gente, é interessante porque o problema não é o trabalho, não. Um trabalho que nos engaja, um trabalho que nos fortalece, é um bom trabalho. Esse arrependimento fala do foco completamente material. É você passar essa vida divina focando somente no que é material e não se preocupar com a vida espiritual. E chegar no leito de morte e se arrepender disso. E aí eu pensei, né, em como eu dividir isso com vocês, e eu não tenho como competir jamais com as palavras tão lindas que Jesus nos traz. Por isso que eu vou ler o que Jesus nos ensina sobre o trabalho, né? Ele fala assim: observai os lírios do campo. Eles não fiam, não tecem, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, a indagar o que havereis de comer ou beber, e não vos entregues a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitas dele. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Gente, eu rezo. Imagina você ter coragem de não ter medo, de não se preocupar com o que come e bebe. Eu não vou mentir que isso é fácil, mas quando Jesus fala disso, eu tenho que acreditar nele. Eu não tenho ainda essa coragem de não me preocupar com o que eu como e com o que eu bebo. Mas sabe o que eu faço? Observar os lírios do campo, para mim, é observar o mundo natural, é observar a natureza. Quando eu observo a natureza e eu vejo a abundância e o amor que vem daí, eu me fortaleço cada vez mais um pouquinho nessa coragem de realmente confiar, né? E na natureza confiar em Deus e não ter tanto medo, não me preocupar tanto com as coisas materiais. Outra coisa linda que ele diz, ele fala assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então, isso é uma lembrança, né? Confiar no plano espiritual. Assim, o trabalho se torna leve e a vida mais equilibrada. Terceiro arrependimento, e eu vou dar uma corrida, infelizmente, eu queria ficar aqui muito mais tempo, tem muito mais coisa para falar, vamos ver. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Essa é poderosa, essa é poderosa. Quando ele fala assim, eu gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos, remete ao começo da nossa conversa, a coragem de sentir. Agora tem um porém. Essa coragem de sentir, gente, exige a coragem de abrir o coração.
abrir o coração para o alto amor, o alto perdão e a aceitação. Sabe por quê? Se o nosso coração não tem alto amor, alto perdão, a gente vai ter medo de sentir culpa, medo de sentir arrependimento, medo de sentir raiva. Se a gente não cria aqui, nesse campo vital, se a gente não transforma isso aqui de campo de guerra em hospital de regeneração, a gente não vai conseguir sentir. Se o nosso coração é um campo de guerra, no qual o carrasco interno, aquela vozinha interna da gente, fica maltratando a gente, isso aqui se transforma em um campo de guerra. Se a gente não transformar isso em um hospital de regeneração, a gente não vai ter coragem de sentir, porque dói. E aí eu vou falar uma coisa para vocês interessante, Aos meus 40 anos, eu tive uma grande oportunidade de fazer um retiro, uma meditação bem longa. E nessa meditação, eu falava assim, eu não posso, E meditação me indicava assim que eu precisava dar uma olhada no meu carrasco interior, meu crítico interior, que falava muito que eu sou horrível, que eu não sou boa, que eu sou raivosa. E essa meditação me pediu para eu calar a voz do crítico interior. E eu falei assim, eu não posso calar a voz do crítico interior, porque se eu calar a voz do crítico interior, eu não vou andar na linha. Eu não vou andar de ser direita, não vou tratar as pessoas bem. Eu preciso do meu crítico interior para eu andar na linha reta. E aí o mentor fala assim, quantos anos você tem? Estava nos meus 40, 40 anos você confiando no seu crítico interior para andar na linha reta. Funcionou? Não. Tente outro caminho. Essa vozinha funcionou, gente. Os 40 anos, não funcionou ainda. Vamos procurar outra forma? Uma forma de alto amor, de alto perdão, de autoaceitação. Vamos transformar isso aqui num campo de amor e vamos transformar esse crítico interior em um mensageiro de amor. É um mensageiro que fala assim para você, olha, esse caso precisa de mais atenção, ao invés de você deveria se sentir culpada, que é o crítico interior. O mensageiro do amor fala assim, vamos dar mais cuidado, mais carinho para esse ou aquele quesito. Porque se a gente não tiver esse campo aberto, a gente não consegue sentir. É a coragem de sentir a rejeição, o julgamento e a incompreensão. Sabe por que é necessário ter coragem de sentir a rejeição, a incompreensão? Porque nesse mundo que a gente vive, nessa realidade, na hora que a gente expressa os nossos sentimentos, infelizmente, a gente tem que estar preparado. É uma possibilidade que a gente vai ser rejeitado e incompreendido e julgado. Então, a necessidade de conseguir entender e aceitar, se amar, nos fortalece em poder expressar os nossos sentimentos, em poder sentir e expressar os nossos sentimentos. E nos liberta do peso do silêncio, Do peso do silêncio, do ressentimento. E aí o que a gente vai ter? Um coração leve, humilde, delicado, brando. Quarto arrependimento, eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Essa é interessante também, porque Jesus fala, amar ao próximo como a si mesmo. E eu penso muito assim que a gente só consegue amar o próximo na medida que a gente ama a si mesmo. Porque o amor, essa habilidade de amar, essa capacidade, vai ser o mesmo tamanho que eu dou para mim, é a mesma habilidade que eu vou estender ao meu próximo. Já falei isso várias vezes, fica até chata falando isso, mas eu gosto de falar. E é importante também, sabe por quê? Quando a gente pensa assim, nos nossos amigos, nas pessoas com as quais a gente convive, é o nosso espelho. Quantas vezes a gente precisa de uma amiga, a gente precisa do outro, para dar aquela cutucada, para a gente poder entrar em contato com um sentimento, uma agonia que estava lá enterradão, Aí vem à tona para a gente dar uma olhada nisso e contextualizar. E também assim a reencarnação, Eu penso muito nesse quesito também. 5, arrependimento. Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. E aonde é que está essa felicidade, gente? Essa felicidade, para a maioria das pessoas, está sempre mais além, É quando eu conseguir o meu visto, é quando eu casar, quando eu tiver meu carro, quando eu comprar minha casa, aí eu vou ser feliz. E é muito triste, que a gente tem que chegar no leito de morte para perceber que essa tal da felicidade estava sempre mais para frente e a gente acabou gastando a vida inteira
sem se permitir sentir essa felicidade. Então, assim, é um convite, na minha visão, para a gente sentir essa felicidade aqui e agora. Como que a gente consegue sentir essa tal felicidade, independente do que estiver rolando aqui fora? É um desafio, mas com certeza a felicidade não é encontrada lá fora. E aí eu tenho uma boa nova para dividir com vocês, né? Que os ensinamentos de Jesus, eles são um antídoto, uma prevenção para esses arrependimentos que a gente sente no leito de morte, né? Porque o fardo é mais leve quando a gente segue o caminho de Jesus, né? Porque o arrependimento e a culpa no leito de morte, e levar isso para a próxima vida, é um fardo muito mais pesado. Eu vou ter que encerrar por causa do tempo, infelizmente, mas eu vou aqui falar um pouco das culturas ancestrais dos povos originários, que estava escrito, inclusive, né? Eu tinha planejado dividir isso com vocês. E por que eu trago eles assim? Há que se ter muita humildade, um coração humilde, que Jesus fala, um coração doce e humilde, para encontrar o povo originário, uma cultura ancestral, e não me achar superior, não me achar mais avançada, não me achar mais moderna, que eu sei mais. Encontrar eles com humildade, porque essa humildade vai me permitir aprender muito com eles. E eu trouxe eles aqui porque muitos povos originários, eu sou uma cientista social, eu estudo muitas tribos, e tem uma coisa bem comum, eles veem Deus no sol. E se a gente chegar lá, né, sem humildade, a gente vai achar que bobagem Deus no sol. Só que olha só a analogia, com a humildade a gente consegue entender a analogia. Deus no sol, sim, sabe por quê? O sol brilha para todos, não tem bonito, não tem feio. Assim é o amor de Deus. Deus ama o assassino, ama o médico, ama quem é bom, ama quem é ruim. O sol nasce para todos, o sol ama a todos. Todo dia de manhã, quando o sol nasce, é uma oportunidade da gente se perdoar, se renovar. Todo dia, quando o sol nasce, é Deus falando, eu te amo. Poxa, se Deus me ama, quem sou eu para não me amar? E eu acho lindo isso quando a gente pensa assim, né? Mas quando tem chuva? A chuva que te dá água, que mata a sua sede, está dizendo eu te amo. A terra que alimenta a árvore, que cria o fruto, que alimenta a criança, está dizendo eu te amo. A lua que nos ensina sobre recolhimento, repouso, renovação, eu te amo. O ar que traz vida para o nosso pulmão está dizendo eu te amo. Esse mesmo ar que entra dentro de mim e pelas minhas cordas vocais me permite transmitir para você uma ideia que está no meu universo interno. Puro amor. Puro amor. O mundo natural, o tempo todo, está transmitindo puro amor. As construções mentais que nós fazemos, como o crítico interior, é que nos traz tristeza, miséria, ansiedade, depressão. São construções mentais. Quem faz a gente ser triste somos nós mesmos. São cadeias mentais que nós vamos criando e, não satisfeitos com isso, impomos nos outros. Colocamos essas cadeias em cima dos outros, esses julgamentos e essas construções. Enquanto o mundo natural, a natureza, não tem nada disso. Para eles é só um constante, sereno e eterno. Eu te amo. Então é isso, gente. Eu ia convidar vocês a fazer uma meditação, mas 2 minutos? Ou melhor, não? Pode? Eu não quero abusar. Vocês possam? Então, me perdoem mais uma vez, mas vai valer a pena. Então, obrigado pela confiança, obrigado pelo tempo de vocês, que é muito precioso. Então, eu vou convidar vocês para fechar os olhos, a gente vai fazer essa meditação e eu já vou engatar no encerramento, tá bom? Respirando bem profundo, com o coração aberto,
com confiança, gratidão pelos nossos mentores, por todos os trabalhadores que vieram aqui, por essa casa maravilhosa, pela presença de vocês. Aproveitando essa gratidão, eu vou convidar vocês a pensar no seguinte: se você soubesse que você tem apenas 1 ano para viver, o que se tornaria uma prioridade nesse tempo que você tem de vida? Aonde você focaria a sua atenção diária? Tendo apenas 1 ano para viver, o que se tornaria mais importante? Para onde você voltaria os seus pensamentos? Como você mudaria o significado da vida? E se vocês soubessem que vocês têm apenas 1 mês para viver, o que você faria com 1 mês de vida? E se vocês se encontrassem numa situação na qual você soubesse que você tem apenas algumas horas de vida, o que se tornaria prioridade nesse tempo que te resta? Aonde você focaria a sua atenção? O que se tornaria mais importante? E se você se encontrasse numa situação na qual você só tivesse 1 minuto de vida, como você passaria esse 1 minuto? O que você faria no seu último minuto de vida? Nós começamos a retornar com a certeza de que esse minuto vai chegar para todos nós aqui. Que em 100 anos ninguém aqui mais vai estar vivo. E nessa certeza a gente entende que a única coisa que a gente leva é o amor. O amor que a gente deu, o amor que a gente recebeu. E desse ponto talvez a gente consiga entender por que a mensagem de Jesus é amor. Por que a mensagem de Deus é amor. Por que a natureza, o mundo natural nos diz todos os dias amor. Que assim seja. Graças a Deus. Me perdoem.